em Segunda Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Graças a Deus por essa oportunidade. Nós chegamos um pouquinho atrasado, não gosto de chegar atrasado, irmãos, mas é porque trabalhou o dia inteiro, estou na canseira, mas Jesus vai dar graça para nós, amém? Glória a Deus. Segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, somente nós vamos ler. Obrigado, meu irmão. Deus bom. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Se assente em nome de Jesus. Deus abençoe também todos os varões, em nome de Jesus. Nós também estamos tentando implementar lá em Pratápolis o grupo de varões, e quando tiver implementado, convidar vocês para estar participando lá conosco, e nós também, o dia que puder, vir cá participar também, em nome de Jesus, né? Mas é igual o irmão que teve uma oportunidade aqui falou, nossos dias são tão corridos, com trabalho, com afazeres, que muitas das vezes a gente acaba recuando o tempo para a obra de Deus e para as coisas do Senhor. Nós vivemos um mundo de Marta, mas nós temos que agir como Maria, que escolheu a boa parte de ficar aos pés de Jesus para ouvir a tua palavra. É certo que temos que honrar os nossos compromissos, trabalhar. Eu trabalho de pedreiro todo dia, mas cada um tem seus afazeres, suas dificuldades, mas nós temos que honrar aquele que nos chamou, nos tirou do mundo de pecado, de trevas, nos trouxe para a luz. E coisa boa é estar na casa do Senhor. Davi sabia disso, por isso que ele disse no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há coisa melhor do que estar na casa do Senhor. O interessante é que este texto, quantas vezes eu já ouvi na igreja, várias vezes, é um texto muito bonito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. É um texto de palavra tão bela que toca o nosso coração, só de lê-lo, só de ouvir, já fala ao nosso coração, porque é palavra bonita, palavra de encorajamento, palavra de Deus para o nosso coração. Mas para entender este texto, meus irmãos, para entender um pouquinho com o tempo que nós temos aqui nesta noite, até não perguntei agora, nós temos que entender sobre um homem chamado Davi, que Deus lhe chamara escondido no campo, cuidando das ovelhas para o seu pai, mas Deus, quando lhe chamara, e todos conhecem a história, Deus fez uma promessa para Davi, Davi se torna rei. Agora aquele que cuidava de ovelha no pasto, agora é líder de uma grande nação, de todo Israel. Cerca de 30 anos depois da promessa, Deus cumpre, ele é líder sobre todo Israel. E Davi tinha o domínio sobre muitos soldados. Davi tinha mulheres. Davi tinha tudo que um homem poderia ter. Mas a coisa mais preciosa que Davi tinha era a presença de Deus em sua vida. A presença de Deus na vida de Davi, ele não trocava por seu palácio, ele não trocava por seus servos, nem por suas esposas, nem por seus filhos. Davi, ele sabia que a coisa mais importante era a presença de Deus. Por isso que quando Davi vem a pecar, no Salmo 151, ou melhor, no Salmo 51, ele vai dizer para Deus não retirar dele o Espírito Santo. Poderia tirar tudo, mas não tira dele o Espírito Santo. Meus irmãos, eu vejo que Davi era um homem que a Bíblia fala segundo o coração de Deus.
E Deus colocou no seu coração, porque Deus colocara ao teu coração. Diz a Bíblia que ele intentou em seu coração de construir um local, um templo muito lindo, muito bonito, para o povo se reunir, para adorar o nome do Senhor. Davi tinha o plano de construir um templo, de construir algo para que os irmãos se reunissem para adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque o coração de Davi era um coração voltado para o Deus Todo-Poderoso. Porque antes de Davi pensar em si mesmo, ele pensava naquele que lhe fez a promessa, naquele que cuida dele. Eu já entendo algo aqui sobre a vida de Davi para a nossa vida, irmão. Quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, ou melhor, quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Deus cuida da nossa casa primeiro, Deus cuida da nossa família primeiro, Deus cuida dos nossos filhos primeiro, Deus cuida da nossa saúde primeiro, mas primeiro cuidemos das coisas do Senhor. Deus se alegrou de ver Davi intentando construir, só que devido a alguns acontecimentos, Davi foi homem como eu e você, e ele errou também. Ele teve várias falhas, uma delas foi o adultério cometido, que todos sabem a história. Davi, infelizmente, viu a mulher Batseba, achou ela bonita, cobiçou, e nem percebeu que estava pecando contra o Senhor, porque o pecado, por muitas vezes, quando entra dentro do nosso coração, ele cega. Assim também ele não se importou de colocar Urias à frente da batalha, propositalmente para que ele fosse morto, para que ele ficasse com a esposa de Urias. Ele então comete este erro, esta falha, desse adultério. Deus lhe repreende, usa o profeta Natã para lhe repreender, ele rasga as vestes, pede perdão, se arrepende dos seus pecados, como já disse para os irmãos. Só que todo pecado tem consequência. Todo pecado, por mais que Deus nos perdoe, o que se planta colhe, e da semeadura não tem como fugir, meu irmão. Aquilo que nós plantou, nós há de colher. E Davi colhe sofrimento, por quê? Porque o filho de seu adultério não sobreviveu. Deus permitiu que o filho de Batseba com Davi falecesse. Davi sentiu esta perca. E Davi também iria sentir outras coisas que Deus permitira sobre a tua casa. Uma delas era que seus filhos fossem a maioria desobediente. Davi não teve boa convivência com seus filhos. A Bíblia diz que Davi teve um filho que era o mais bonito da face da terra, Absalão. Absalão, a Bíblia diz que os seus cabelos eram o peso de um órgão de tecelão, mais ou menos 6 quilos. Só o cabelo diz que era a coisa mais linda. O filho de Davi, chamado Absalão, mas ele um dia intentou tomar o lugar do teu pai. Ele um dia se rebelou, ficou contra seu pai. Por quê? Porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. Porque onde às vezes nós semeamos o mal, um dia nós vamos colher aquilo que nós plantou. É por isso que é importante nós vigiar em todo tempo, em todo minuto, em todo segundo, para que nós semeamos muito mais coisas boas do que coisas ruins. Porque quando chegar aquilo que nós plantamos, nós vamos colher coisas boas celestiais para a nossa vida. Davi, louvado seja Deus, Davi não constrói. Deus falou, você não vai construir. Você tem no desejo do coração de construir, mas você não vai construir. Davi começa a juntar algumas coisas para a construção, mas Deus não permite que Davi edifique, irmão. E eu te digo, é um prazer muito grande edificar uma casa para o Senhor. É um prazer muito grande edificar um templo e dizer, nós edificamos para a glória do Senhor. Davi queria ter esse prazer de erguer um templo bonito, e ir lá adorar a Deus, dobrar o joelho, colocar a boca no pó, se humilhar, para que Deus ali habitasse no meio do teu povo. Mas esse privilégio Davi não teve. Eu fico feliz porque nós tivemos esses dias em Pratapos a oportunidade, vai fazer 1 ano agora, de nós construirmos o templo ali para a glória do Deus Todo-Poderoso. Algo que parecia impossível, Deus fez acontecer, porque Deus é o Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. E ali Deus nos abençoou, e quando nós terminamos aquela obra, falamos assim,
Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Que alegria de construir, os irmãos colocar a mão no arado, lutar, um ajuda aqui, outro ajuda de lá, e Deus provia, quando não tinha, Deus provia de cá. Eu me lembro, irmão, Deus é Deus da providência, por isso que eu digo, pastor, quando Deus colocar a mão, vai dar certo em nome de Jesus. Se Deus permitir, vocês vão conseguir construir, porque Deus é fiel. Eu lembro que nós compramos o terreno ali, estavam pagando, e um dia entrou um irmão, um morador lá de Pratápolis na igreja, e ele ouviu a palavra ali na igreja pequenininha, pouca gente. Esse irmão, ele fora milionário certa vez, ele era milionário e quebrou, perdeu tudo. Por quê? Consequência do pecado, porque o pecado é bom no começo, mas o final dele é triste, ruim e traz consequências amargas. Este homem, não sei, é porque Deus mandou ele lá na igreja, ele foi lá todo acabado, não tinha nada. Para quem tinha mercado, para quem tinha casa, valor de 2 milhões, e perdeu tudo pela consequência do pecado. E ele entrou ali e ficou ali, participou de 1, 2 cultos. Aí um dia ele me chamou: pastor, ora por mim, o senhor sabe da minha situação? Sei. Falou: ora por mim, que eu vi o senhor falando que vocês querem construir, que se Deus me abençoar, eu estou com um projeto aí, se Deus me abençoar, eu vou ajudar a obra do Senhor. Falei: amém, irmão. E eu orei por ele, irmãos. E orei lá no final do culto: Senhor Deus, abençoa este homem. Abençoa, se o intuito dele é de coração. O senhor está vendo a situação que ele está. Por fim das contas, ele só tinha um palinho velho, tudo rebentado, de um homem que foi milionário. Ele parava na porta da igreja, estava morando de favor, dormindo na casa dos outros, de favor. Ele então recebeu aquela oração, fiz oração por ele, irmãos. E ele foi embora, mudou para Franca, irmãos. Nós estávamos lá começando a construir, na obra, fazendo a base ali, eu pelejando com os irmãos, e eu me lembro como se fosse hoje, alguém me ligou, era esse irmão: ô pastor, nem lembrava mais, porque um homem de Deus, ele ora por tantas pessoas, um pastor, um irmão ora por tantas pessoas, que ele nem se lembra às vezes mais, entregou nas mãos de Deus, não fica ali pensando: Deus, não. Ele entrega na mão de Deus e sabe que Deus tem o seu jeito de trabalhar no momento certo. Eu sei quando ele: ô pastor, amém, falou: irmão, você está bom, sumiu? Não, estou bem, pastor. Você começou a construção? Comecei. Então vou mandar uma ofertinha para ajudar aí, pastor. Amém. Deus tem me abençoado. Falei: fiquei feliz, Deus tem abençoado ele. Irmão, mandou 10 mil para ajudar nós na primeira oferta que ele mandou. Sabe por quê? Porque Deus, quando a igreja se coloca no propósito de um ideal, de lutar pela obra de Deus, como Davi tentou, de construir uma obra, de construir uma igreja, Deus move. Ali teve um irmão que recebeu aposentadoria, que estava travado há muitos anos. Deus abriu a porta de emprego, Deus prosperou quem era empresário, porque muitos abriram o coração para abençoar a obra de Deus. Coisa boa é quando nós abrimos o nosso coração para abençoar a obra de Deus. Davi não construiu, mas começou a preparar para Salomão, seu filho. Deus então permitira que Salomão começasse a obra, a grande construção do grande templo, que nunca houve igual e muito menos haverá. E eu acredito que bonito igual este, luxuoso, cheio de requinte em detalhes, não teve. A glória da segunda casa foi maior do que da primeira, mas porque Jesus entrou no templo. Porque Jesus entrou no templo, mas o templo que Salomão construiu foi um dos templos mais bonitos. Se você ler o texto, Salomão, louvado seja Deus, teve mais de 100 mil homens trabalhando em prol daquele templo. Sabe o que é isso? Mais de 100 mil homens trabalhando em prol daquela construção. Pense bem comigo hoje, eu já trabalhei em muitas firmas para fora, já trabalhei com 200 pessoas, 300 pessoas, trabalhando, construindo ponte, fazendo tanto de coisa, mas nunca vi uma obra com 100 mil pessoas, trabalhando em prol do quê? Da casa do Senhor. Sabe por quê? Porque Salomão não via tempo, não estava cansado, ele não via o que ia gastar, ele estava fazendo o melhor, ele estava procurando fazer o melhor que podia. Sabe por quê? Porque ele entendia que as bênçãos vêm do Deus que fez o céu e a terra, e ele é o dono do ouro e da prata, e pode fazer tudo. Ei, você quer que Deus faça algo pela tua vida? Faça pela obra de Deus primeiro. Você quer ver o melhor de Deus? Faça pela casa do Senhor. Louvado seja Deus. Salomão mandou buscar madeira lá no cedro do Líbano. Foram buscar, e aquele 30 mil pessoas buscando, só para buscar madeira. O ouro para revestir
para fazer ali os revestimentos dentro do templo, para enfeitar o templo. Ouro é símbolo de riqueza naquela época, e símbolo de poder, e símbolo de beleza, de realeza. Era o melhor que tinha. Até hoje, mais de 2000 anos depois, o ouro é valorizado. Por quê? Porque o ouro é um minério que vem da terra que não acaba, ele passa tempo. O ouro envelhece, mas não acaba, ele vai ficando. É igual as pedras preciosas, ouro, diamante, topázio e tanto. Ele ultrapassa o tempo. O melhor que tinha, Salomão estava tentando. Ele foi buscar o ouro fino de Ofir, o ouro fino de Ofir, o melhor ouro que tinha. Sabe por quê, irmão? Para Deus, Deus não aceita migalha, Deus não aceita ruim, Deus não aceita sobra. Deus do crente, daquele que crê, daquele que conhece a Deus, que conhece a tua palavra, ele só aceita o melhor. Deus não recebe aquilo que sobrou. É por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 9 vai dizer, aleluia, que Deus ama quem oferta, quem faz com alegria, porque Deus intenta o coração do crente, do irmão, não vê o valor, mas ele vê se está fazendo o melhor. É por isso que quando Jesus olha uma senhorinha que oferta, uma viúva que oferta meras 3 moedinhas, e Deus fala, ela deu mais oferta que todos os outros. Por quê? Porque os outros davam o que sobrava, o que não lhe ia fazer falta, mas ela deu tudo que ela tinha. Por quê? Por que ela deu? Se era tudo que ela tinha, porque ela sabia que a providência vem do Senhor. Ela entendia que quando a gente entrega algo na mão de Deus, a Bíblia diz que vem 100 vezes mais sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Eu estou aqui para profetizar nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, pela palavra de Deus, que tudo aquilo que tu semear na obra de Deus, colherá 100 vezes mais, como diz a palavra do Senhor. Salomão, ele vai tentar, vai fazer esta grande obra, uma grande obra, e ali 100 homens, 100 mil homens, para lá e para cá, é ouro, é madeira, é isso, é detalhe, é escultura, era a coisa mais linda este tempo. Para quem viu aquela réplica que tem lá em São Paulo, que o Edir Macedo fez lá com a sua igreja, aquilo ali não chega aos pés do que foi a obra que Salomão fez, e olha que lá gastaram milhões e milhões, aleluia, mas Salomão fez muito melhor, algo lindo, só que faltava uma coisa. Salomão, ele sabia que o templo ficava lindo, mas sem a presença de Deus não valia de nada. Vou repetir de novo, meu irmão. Tem muito templo lindo, mas que não tem a presença de Deus. Tem muito templo que é luxuoso bastante, as melhores cadeiras, os melhores púlpitos para se pregar, louvado seja Deus. O melhor som, tudo bom do melhor, mas já não tem a palavra de Deus, já não tem o Espírito Santo, já não tem choro no culto, já não tem lágrima, já não tem conversão. Sabe por quê? Porque esqueceram que a melhor parte não é o que está na terra, mas é aquilo que vem do céu para a nossa vida. Salomão estava ali e o templo quase pronto, ele já começa a fazer sacrifícios, orações, buscando a Deus, pedindo a Deus que ali estivesse. No capítulo 7 nós vamos ver que ele ofereceu sacrifícios de holocausto, irmão, com aquelas utensílios do templo, que antes era na tenda, que era apenas no tabernáculo, agora está dentro de uma casa bonita, feita com amor, feita com o melhor que tinha na época, e ali diz, louvado seja Deus, que Deus fez descer o fogo sobre aquele holocausto, porque Deus estava alegrando do intento de Salomão, Deus estava alegrando daquilo que o povo fez. Irmão, quando nós nos unimos num propósito, num propósito de fazer algo para Deus, nós ouvimos a alegria de Deus em nossos corações. Será que Deus tem que se alegrado com a minha vida? Será que Deus tem se alegrado com a tua vida, irmão, jovem, varão, obreiro, obreira de Deus? Será que quando Deus olha, Deus tem falado, opa, ele luta, ele peleja, mas a primícia dele, ele me honra? Será que quando Deus tem olhado para mim, para tu falado, ó, a primícia dele é para mim? Qual primícia? Não é só dízimo e oferta, não, isso sim também, dízimo e oferta, mas o tempo disponível,
a disposição de ajudar na obra do Senhor, a disposição de estar no templo quando pode, do jeito que puder, para ajudar, mas está fazendo algo, irmão. Eu te digo, terão dias que pessoas procurarão igreja e não acharão, terão dias que a porta desta estará impedida de fechar, porque nós já vivemos momentos de perseguição, perseguição não física, mas perseguição política e perseguição também espiritual contra a igreja do Senhor. Mas chegarão dias que querão fechar a porta da igreja, mas aquele que estiver firmado, aquele que estiver na videira verdadeira, este ainda assim vai produzir fruto, este ainda assim vai ver milagre, este ainda assim vai ver o agir de Deus. Olha como diz o texto, Deus vai falar com Salomão, no versículo de número 11, do capítulo 7, Deus já tinha mandado fogo, se alegrando, que antecede o versículo que nós lemos aqui, que se o meu povo que me chama pelo meu nome, olha que vai dizer o texto, assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei também, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa, prosperamente o efê. Salomão fez uma casa para Deus e uma para ele, mas primeiro ele fez para Deus. Ele fez para ele, porque ele também tinha que morar, mas ele fez para o Senhor. Nós temos que lutar, trabalhar com a nossa vida, nós trabalhamos, nós lutamos, nós corremos atrás. Eu tenho uma casinha que Deus me deu, que é um testemunho para uma hora eu contar quando eu tiver tempo. Deus me deu realmente, é uma casinha simplesinha, mas eu estou feliz porque Deus me deu. E foi justo no tempo em que eu estava lutando para construir a casa do Senhor, porque Deus cuida de nós, meu irmão. Você não imagina o tanto que Deus cuida. Começamos a querer comprar o tempo. Quando eu comecei a querer comprar o terreno, falei, irmãos, Deus tocou no meu coração, nós vamos comprar um terreno, vamos lutar. Muita gente falou, mas pastor é doido. Nós saímos do barracão maior do que esse aqui, para ir num barracão que o pastor Eli chegou a pregar lá, pequenininho, para poder comprar um terreno. Aí tem gente que fala, pastor é doido, nada. E aí eu até penso, nossa, eu era meio doido mesmo, mas depois que eu fui entender que foi Deus que estava movendo o meu coração, para nós construir um templo para a glória de Deus. Deus às vezes move o coração da gente, faz o que Ele quer do coração, e quando Deus coloca no coração, você tem que fazer. E muitos falavam, não vai ter jeito, não, mas tem, porque para Deus tem jeito sim, aleluia. Nós ficamos 4 anos nesse barracãozinho pequeno ali, mas ali manifestou-se também a glória do Senhor, ali Deus curou, batizou com o Espírito Santo e salvou muitas almas. Sabe, meu irmão, Salomão sabia, ele intentou, ele fez para ele. Quando eu comecei a comprar o terreno, irmão, antes de nós pagar a primeira parcela, Deus usou uma pessoa que eu nunca vi, não tinha visto, não conhecia, não é membro da minha igreja até hoje, lá da minha cidade, não é rica, chegou em mim, levou lá na prefeitura, falou, pastor, vem cá na prefeitura. Eu falei, vou. Fui na prefeitura, eu e minha esposa. Eu não estava entendendo direito. Lá na prefeitura e tal, vi as pessoas com papel, pensei, eu vi que a pessoa estava comprando terreno, tal, eu falei, vou orar, não conheço a pessoa direito e tal. Irmãos, na hora que chegou nos confins lá do papel, no cartório lá, não entendo direito, a pessoa falou assim, uma senhora falou assim, vinha pagando 40 mil reais, assim, na época, nesse terreno, e ela olhou e falou assim, só quer que você põe no nome dele ali. Eu falei, não é possível. O que a senhora falou? Eu falei, o quê? Aí eu fiquei pensando, o que a senhora está falando? Eu não conhecia mulher, não fiz nada de bem, nem de mal, não conhecia mulher. Se fosse uma pessoa da minha igreja, ainda tinha um desconto. Não conhecia mulher, né? Hoje eu conheço, mas mesmo assim deve fazer uns 5, 6 meses que eu não vejo essa pessoa. Agora presta atenção, na hora que ela falou, o quê? Deus mandou eu te dar. Eu falei, não é possível. Eu falei, Deus mandou eu te dar. Porque quando nós faz para Deus, Deus cuida de nós. Quando nós prioriza as coisas de Deus, Deus cuida de nós. Louvado seja Deus. Há anos atrás, eu tinha feito uma carta, escrevi para Deus. Eu fiz uma campanha lá, eu fiz uma carta, falei, Senhor, Deus, eu trabalho todo dia de pedreiro, mas já vi que eu não vou dar conta. Só o Senhor para me abençoar. Foi justo quando veio a benção.
Falei, Senhor, eu não dou conta, trabalho, luta, ganho dinheiro, mas o dinheiro não dá, peleja. Deus ouve a oração do teu povo. Deus abençoou Salomão muitíssimo com sabedoria e com inteligência. Mas Salomão colocou no teu coração o intento de fazer o melhor para o Senhor. Deus deu a casa dele, porque Deus não desampara o seu filho. Deus não nos fez para mendigar o pão. Você não vai passar fome, Deus cuida. Os apertos quando vem na nossa vida é para nos aproximar de Deus. Quando vem um aperto na vida do crente, as dificuldades, como todos nós passamos, é para nos aproximar mais de Deus. Mas a coisa é certa, que quem está priorizando o reino de Deus, as bênçãos do Senhor virão sobre ti. Você crê? Você crê? Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você crê nesta palavra, se você for fiel ao Senhor e priorizar Ele, Deus cuida da tua casa, Deus cuida da tua família, Deus cuida da tua saúde, Deus cuida das tuas finanças, e aquilo que você sonhou no teu coração quer dizer que Deus tem muito mais do que aquilo que você pensou. Oh Deus fiel e santo, louvado seja Deus. E o Senhor, depois que ele acabou a casa dele, a casa do Senhor, o Senhor apareceu para Salomão à noite e disse, ouvi a tua oração, porque Salomão estava orando, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como a minha casa de sacrifício. Salomão está dizendo, agora eu escolhi. Você intentou no seu coração, você fez, mas não é só braço, é também joelho. Não é só construir, mas é também orar, é também buscar. Salomão orou, louvado seja Deus. Você viu o que Salomão tinha feito antes, irmão? Sacrifícios. Eu vou ler aqui. E o rei Salomão ofereceu o sacrifício de bois ao Senhor. Os irmãos sabem que naquela época, Jesus ainda não tinha dado seu sangue por nós, e era costume deles sacrificar animais, né? Por quê, pastor? Para demonstrar desapego. Zero de avareza, aleluia. Por isso que Deus pedia as primícias, irmão. O importante, Deus quer ver se nós temos um coração tão desapegado dos bens material que entrega, Senhor, é seu, é sacrifício. Hoje Deus não pede sacrifício de sangue, porque o que nos purifica de todo pecado é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus o nosso Senhor. Mas naquela época tinha isso, e Salomão teve a capacidade, ele diz aqui, só de boi, foi 20.000 boi de sacrifício, e 120.000 ovelhas, vou repetir como está no texto, 120.000 ovelhas de sacrifício Salomão deu para agradecer a Deus pelo templo, e 20.000 boi. Agora, quem faria isso hoje? Imagina em dinheiro o que não daria osso. Mas por quê? Porque ele sabia que o que ele fizesse para Deus, Deus ia olhar e falar, eu vou habitar no meio deste povo, aí eu vou trabalhar por este povo. Quando ele faz isso, irmão, de noite Deus vai falar com ele, Deus vai aparecer, porque Deus conhece o sacrifício. Nenhum sacrifício de um servo de Deus é em vão, louvado seja Deus. Tudo aquilo que nós faz para o Senhor, os olhos dele como chama de fogo, estão olhando para a igreja aqui nesta noite, e ele conhece cada um, coração de cada um, e ele está pronto a abençoar. Louvado seja Deus, não é a quantidade, mas é a qualidade. É Deus olhar para nós e ver se não tem gente que é avarento, que não ajuda em nada, em nada, em nada, em nada. Não gosta de ajudar a obra de Deus. Deus não gosta de pessoa avarenta. Deus gosta daquele que ama a obra dele, que ajuda, que ama e que faz com amor, porque Deus ama quem faz com alegria. Louvado seja Deus. Caim e Abel foram os primeiros ofertantes, e a Bíblia diz que eles ofertaram ao Senhor. Mas Deus não gostou da oferta de Caim, porque Caim ofertou de qualquer jeito, de qualquer maneira, não foi o melhor do que ele tinha, não foi a primícia do que ele colheu, mas ao contrário, louvado seja Deus, Abel não, deu o melhor, deu a primícia, aleluia. Se você oferecer o melhor para Deus, em nome de Jesus, eu tenho a certeza pela palavra de Deus, que Deus vai fazer o melhor para a tua vida. A Bíblia diz então que Deus aparece a Salomão e diz, eu escolhi este lugar para mim, Salomão, porque eu ouvi, para a casa de sacrifício,
E ele vai dizer no versículo 13, agora olha o contexto daquilo que a gente escuta na igreja direto e que a gente mesmo recita. Versículo 13 vai dizer, se eu fechar o céu e não cair chuva, ou se eu ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou se enviar a peste no meio do meu povo, Deus vai falar, Salomão, escuta bem, escute, se eu fechar o céu, quer dizer, acabar a chuva, e acabando chuva, era sinal de pobreza, era sinal de miséria, porque se não tinha chuva, não tinha colheita. Até hoje é assim, irmão, o homem faz tanta coisa, mas chuva do céu só Deus faz cair. Aleluia, lá na Prata, aqui também tem muito fazendeiro. Um dia eu trabalhei na casa do fazendeiro, estava fazendo uma reforma na casa dele lá, um senhor de idade já, e eles gastam aqueles defensivos agrícola, e gasta com o adubo, mas ele diz para mim, mas se Deus não mandar chuva, não adianta nada. Aleluia, você pode fazer qualquer coisa, mas se Deus não mandar chuva sobre a minha e tua vida, não adianta nada, irmão. Se eu fechar o céu, cerrar o céu, e não cair mais chuva, quer dizer, miséria, plantação vai, não vai ter jeito de plantar, não vai colher, como é que vai colher? Como é que você vai plantar se não chove? Terra seca, terra dura, como é que você vai fazer buraco para semear a semente em terra dura? Aí ele vai falar de novo, está mexendo com um ser humano, ele vai dizer, e se eu mandar os gafanhotos, que consumam a terra, você vê, se já não bastasse não cair chuva, pode ser que eu feche o céu, que não vai cair chuva, e os gafanhotos vai comer aquilo que já está plantado. Os gafanhotos vinham, aquela peste, aquele milhão e tal, e comia tudo que estava plantado, irmão. Aqueles gafanhotos rapidinho acabavam com a plantação enorme. Ele está dizendo, ainda que ele está dizendo, se vir a seca e chegar a miséria, olha, Salomão, se eu mandar o céu fechar, não vir chuva, e vir a seca, não tem jeito de plantar, se também o que tiver plantado, de certa forma, os gafanhotos acabar com ele, não para por aí não, fome, seca, fome, o que o homem não quer passar? Nós não quer passar nem seca, nem fome, nós não quer ficar sem água, quem fica sem água, hoje em dia ainda, e quem fica sem comer, vai morrer de fome, e outra coisa vai dizer, e se eu enviar peste no meio do povo, doenças, enfermidades, dificuldades, olha como diz, é isso que o texto está dizendo, Salomão, eu agradei do seu sacrifício, eu agradei da casa que vocês me edificaram, eu resolvi habitar no meio de vós, isso aqui para mim é uma casa escolhida agora de sacrifício, mas sabe por quê, irmão? Porque não tem tempo que vem a dificuldade, aí ele vai dizer, mas se eu fechar o céu, se eu mandar os gafanhotos comer tudo, e se eu enviar a peste no meio do meu povo, olha para você ver, Deus está dizendo, Deus já está alertando, aleluia, vai vir uns momentos difíceis, Salomão, vai vir uns momentos de dificuldade, você está alegre porque construiu, mas vai vir uns momentos de dificuldade, porque quem quer ser discípulo de Jesus tem dificuldade, a Bíblia fala, eu não sei porque tem um evangelho de facilidade que é pregado, irmão, mas é um evangelho falso, mentiroso, que não leva para o céu. O evangelho da Bíblia diz assim, Jesus dizendo, quer ser meu discípulo verdadeiramente? Primeira coisa, nega a si mesmo. Nega a si mesmo, agora você não faz a tua vontade, mas eu sou crente, mas eu faço do jeito que eu quiser. Então você não é crente nada. É do meu jeito ou não dá. Então você não é crente. Porque Jesus diz, nega a si mesmo, não é a sua vontade, não é a minha vontade, é a vontade de Deus agora. Ele diz, nega a si mesmo, tome a sua cruz, quer dizer, as dificuldades, o processo, a missão, aquilo que você tem que cumprir, tome a sua cruz e siga-me, faça o que eu fiz, louvado seja Deus. Aleluia, tem servo de Deus aqui nesta noite? Então você já não faz a tua vontade, o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas se não for do meu jeito, irmão, do seu jeito não, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus, não for do jeito eu não faço, eu não participo. Isso é conversa de quem não é crente. Quem é crente, ele está preocupado de adorar, glorificar, e tudo que ele fizer é para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Esse culto é com os varão nesta noite, mas é para a glória de Deus.
O dia que for o culto com a direção das irmãs, seja quem é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus. Se eu mandar peste no meio do meu povo, enfermidade, dificuldade, aí vai chegar o texto aqui que eu quero verbalizar para logo terminar com os irmãos. Mas aí chega o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aleluia, tem alguém que pode chamar o nome de Deus? Tem crente aqui que chama o nome do Senhor? Será que tem povo de Deus aqui nesta noite? Que povo de Deus chama o nome do Senhor? Eu não sei como é que você chama, cada um tem um jeito carinhoso de chamar. Um chama de El Shaddai, outro chama de Adonai, hoje chama de papaizinho, outro chama de meu Senhor, outro chama de El Elyon, grande Deus altíssimo. Aleluia, louvado seja Deus, El Shaddai, o Deus todo-poderoso, Jeová Jiré, o Deus da providência, Jeová Rafa, o Deus que cura. Ou quando eles iam para a batalha, falavam, ele é o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos está conosco. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, primeiro, se humilhar, o povo que me chama pelo meu nome, ele não está falando do povo lá fora, ele não está falando para o povo descrente, para o gentil, ele está falando para o povo que crê no nome do Senhor, há poder no nome de Jesus. É por isso que o nome de Deus é santo, que em Mateus capítulo de número 6, Jesus vai dizer, quando orares, orai assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome do Senhor para curar, há poder para restaurar, há poder para libertar, há poder para transformar vidas aqui nesta noite. Não sei qual é a tua dificuldade, mas eu já sei que se você está adorando a Deus de coração, Deus já está agindo nesta tua causa, Deus está visitando tua família, Deus está visitando o teu lar. Oh, você pode adorar esse Deus, aleluia, mas é adoração de coração, que a adoração da boca para fora Deus não recebe, mas quando vem do coração, é sinal que Deus está se agradando e tem milagre chegando. Ah, se o meu povo que se chama pelo meu nome, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, se humilhar, dobrar o joelho diante do Senhor, colocar a boca no pó, vestir com veste de saco, dizer eu não sou nada, mas o Senhor pode tudo. Aleluia, oh Deus poderoso, Tu és santo. Ah, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, louvado seja Deus, se humilhar, irmão, porque Deus, a Bíblia diz que Deus humilha a quem em si mesmo se exalta, mas Deus exalta aquele que se humilha perante o Senhor. Oh, adore esse Deus nesta noite. Enquanto nós adoramos, Deus derrama do céu sobre a tua e a minha vida uma palavra de fé e a graça do Espírito Santo. Ah, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se humilhe, ninguém aqui é nada, ninguém aqui é melhor do que ninguém, nós temos essa autoridade, tem que ser respeitada, que é o pastor e os demais autoridades, mas ninguém é melhor do que ninguém, ninguém pode mais, nem por classe social, nem por cor, nem se tem dinheiro, se não tem, aqui não importa isso não, aqui importa é adorar o Deus Todo-Poderoso, aquele que se humilha perante Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Recorda agora Jesus fazendo analogia, contando a história de dois que foram orar no templo. Um era sacerdote, um era fariseu, um homem entendido das escrituras, e ali ele orava, e ali também estava um cobrador de impostos, um publicano no templo do Senhor, e os dois ali, o publicano de joelho dobrado, de boca no pó, se humilhando e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador, me perdoa porque eu sou falho. Mas o fariseu, ele orava altivo, com o olhar no céu, dizia: eu te agradeço, ó Deus, por eu não ser igual a este publicano. E Jesus disse: qual desceu justificado? Aquele que se humilhou, porque aquele que humilha perante Deus alcança misericórdia, aquele que humilha, ele vê o agir de Deus sobre a vida dele.
aquele que se humilhasse, o meu povo que me chama pelo meu nome, na cidade de Cássia, em Pratápolis, em Itaú, em Biraci, até os confins da terra, se humilhar e orar, e orar, e orar. Louvado seja Deus. Quão importante é a oração. Sabe por quê, irmão? Louvado seja Deus. Pastor, mas Deus já sabe tudo quanto eu vou falar. Mas mesmo assim Deus mandou você orar. Mesmo assim Deus mandou nós orar, porque isso é um exercício de fé. Segundo o cientista, uma pessoa que ora e lê a Bíblia 3 vezes a 4 vezes por semana, isso é cientista, não é pessoa crente que fez, não, cientista. Ele diz que uma pessoa que lê a Bíblia 3 a 4 vezes por semana e ora 4 vezes pelo menos por semana, ele tem 70% a menos chance de pegar uma depressão e uma crise de ansiedade ou a síndrome do pânico. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é alimento ao nosso coração, e a oração é a chave da vitória. Jesus, nos momentos mais agoniantes, ele orou no Getsemane, que suava sangue daquilo que ele ia passar, mas Jesus também orou no templo, Jesus também orou nos montes, Jesus orou em tudo quanto lugar, orou pelos enfermos, orou pelas pessoas necessitadas, deu graça, abençoou, e o pão foi multiplicado. Aí nós vamos cantar aquele que diz: em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir. Quando o quê? Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser lhe controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares, oh santo, santo é o Senhor. Ore, ore sem cessar, como diz a Bíblia. E quando não tiver palavra, minha irmã, quando não tiver palavra, meu irmão, não esquenta não. A Bíblia diz que muitas vezes não sabemos o que pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Santo, glória, 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 glória. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, aleluia. E buscar a minha face, quer dizer, conhecer mais a Deus, conhecer as profundezas do Senhor, buscar a face no sentido de conhecer quem era o nosso Deus, de buscar mais ao nosso Deus. Isso me remete à palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus, num culto de ensino, na escola dominical, no culto à noite, no culto com as irmãs, no culto com os varão, no culto de família, no culto de domingo, buscar ouvir uma palavra, porque a palavra alimenta o nosso coração. É por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Palavra, conhecer o Senhor. Lá em 1 Coríntios 13 vai dizer, 1 Coríntios 13 vai dizer que agora nós vemos em parte, agora nós conhecemos em parte, mas um dia veremos face a face. Meu irmão, quem viu a face do Senhor? Moisés não viu 100%, homem nenhum viu a face de Deus 100%, a Bíblia mesmo fala, nenhum homem viu a face do Senhor, mas Moisés foi o que chegou mais perto, e ali diz que quando ele desceu daquele monte, o rosto dele resplandecia, aquela luz maravilhosa, porque quem busca a face do Senhor, vai andar brilhando com a graça do Espírito Santo. Se humilhar, e orar, e buscar a minha face, buscar uma comunhão, conhecer o Senhor, e o último que vai dizer, e se converter dos seus maus caminhos.
Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Deus poderoso, Deus está aqui nesta noite. Por quê? Porque Deus, além deste templo, Deus escolheu este local para habitar junto com o teu povo. Porque Jesus disse: onde tiver 2 ou 3, eu estou no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Converter dos maus caminhos. Nós estamos andando para a direção de cá, e converter é literalmente dar o passo atrás ao virar, fazer o contorno e voltar, irmão. Tem muita gente, louvado seja Deus, que começou bem, é igual Saul, começou bem, mas o final foi muito ruim. Olha, Deus nos chamou, é igual foi falado aqui nesta noite, lá em Apocalipse, as cartas à igreja, diz: nossa, tem contra ti que deixaste o primeiro amor. O primeiro amor é aquele que a gente vem na casa de Deus, nós só quer adorar, só quer glorificar e bendizer o nome do Senhor. Nós não preocupa qual é o pregador que vai vir na noite, nós não preocupa quem é que vai cantar. A irmã Marinha, a irmã fulaninha canta tão desafinadinho, mas no seu ouvido está tão afinado, porque você está glorificando e adorando o nome do Senhor. Não está preocupado com a afinação de irmão, nem quem vai pregar, você só está com vontade de adorar a Deus. Tem escola dominical, eu vou. Tem culto à noite do ensino, eu vou fazer de tudo, mas eu vou. Pastor está precisando para isso, eu vou também, porque Jesus está na minha vida. Aleluia, nós estamos caminhando assim, caminhando eu vou para Canaã, e nós estamos caminhando para Canaã. Aleluia, nós estamos igual ao 432, minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, porque nós estamos fazendo de tudo que nós pode, mas no meio do tempo, é por isso que em Abacuque vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É por isso que a tempestade chegou lá no meio do lago de Genezaré, porque às vezes no meio da caminhada, as dores vêm, as dificuldades vêm, os problemas vêm, aí nós já não começa, de vez de enxergar as coisas boas, nós só queremos enxergar a coisa ruim. É só procurar defeito do irmão, no fulano, no ciclano, no pastor, e nós para de olhar para nós mesmos, porque quando nós converte de verdade, dizendo: Senhor, preciso de mudar, e a gente vai mudando, abandona o vício, abandona o pecado, abandona a coisa ruim, mas vai chegando a partir do cansaço espiritual, que acontece às vezes, a gente quer olhar defeito do irmão, e chega num culto como esse, irmão, às vezes, ou num domingo, seja qual for, nós já não conseguimos adorar de coração, nós já não conseguimos receber a palavra como nós recebíamos nos primeiros dias, nós já não conseguimos chorar desde quando a primeira vez que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, na igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque nós vamos cansando, e nós precisamos fazer o quê? Aí nós estamos andando no caminho errado, nós temos que converter, voltar dos nossos maus caminhos, nos converter, dizer: porque eu quero é Jesus, eu não quero o mundo não, eu não quero ser fantoche do inimigo não, eu quero é buscar aquele Deus todo poderoso, louvado seja Deus. Olha o que diz o texto, eu vou encerrar: e eu ouvirei dos céus, lá do céu Deus vai ouvir: perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Quando há conversão, oração, humilhação, Deus olha para a igreja, Deus olha para o teu povo e diz: eu vou perdoar os pecados dele. Ele é falho, ele é, mas eu vou perdoar esses pecados e vou sarar a terra, vou curar, vou restaurar, vou visitar a casa, vou visitar a família, vou visitar a saúde. Ei, nesta noite, eu não sei do teu problema, nem quero saber, mas tem um Deus que te conhece, antes mesmo de você questioná-lo nesta noite. Deus já intentou no teu coração, Deus sabe quem é você, Deus sabe o teu nome, Deus sabe onde você mora, e também conhece a tua necessidade nesta noite, e eu quero lhe dizer, Ele está pronto para lhe abençoar. Mas tem alguém disposto a sacrificar aqui nesta noite, como Salomão? Tem alguém disposto a entregar o melhor cântico nesta noite, a orar comigo nesta noite com fé, com convicção que vai receber algo de Deus? Oh Deus Santo, você que pode, fique de pé, louvando, adorando o Senhor. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Vai adorando esse Deus. A irmã que toca instrumento, podia me ajudar em nome de Jesus? Vai adorando aí, meu.